Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Iniciamos nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo. Quero acolher você com alegria para refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste terceiro domingo da Páscoa. Trata-se da aparição de Jesus aos 11 apóstolos, narrada por São Lucas no capítulo 24, versículos de 35 a 48. Vejam, durante esse tempo pascal, nós renovamos a nossa fé intensamente, a nossa fé na ressurreição de Jesus. E por isso a Igreja reflete a respeito de cada uma destas aparições. A aparição de Jesus aos 11 apóstolos no cenáculo, quando narrada por São Lucas, tem umas características interessantes que acho que podem dar um grande fruto espiritual para a nossa vida. É o seguinte, Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Acontece que ele mostra as mãos, os pés e diz: um fantasma não tem carne. Veja, essa ideia, essa insistência de Jesus, que é uma característica própria da aparição narrada por São Lucas, de que ele não é um fantasma. Ele é um ser humano ressuscitado, com corpo verdadeiro e alma, como qualquer ser humano. E mostra as mãos e os pés, e não somente isso, como eles parecem não acreditar, então ele pede um alimento. Eles dão a Jesus um pedaço de peixe assado e Jesus tomou e comeu diante deles. É novamente Jesus mostrando a sua humanidade. Então, aqui nós temos um princípio espiritual que é importantíssimo para o nosso dia a dia, para a nossa vida de oração, para o nosso crescimento. Porque, afinal das contas, essas verdades que Deus revela são sempre verdades salvíficas. Quando Deus nos conta uma coisa, quando Ele revela essas aparições de Jesus, nada disso é simplesmente uma aparição, Jesus fez por esporte, porque Ele quis aparecer, quis simplesmente contar uma novidadezinha para nós, irrelevante. Não. Deus, quando se revela, Ele nos salva. Ele salva revelando e revela salvando. Então, por que é que Jesus insiste na sua corporeidade física? Por que é que Jesus quer mostrar para os apóstolos reunidos no cenáculo que a sua humanidade, embora seja uma humanidade glorificada, continua sendo plenamente humana? Jesus não virou um anjinho. Jesus não virou um ser espiritual, etéreo, diáfano. Não. O corpo de Jesus é real. É um corpo que tem características de corpo glorificado. Ou seja, corpo glorificado, ele pode entrar num lugar fechado, sem que se lhes abram as portas. Ele pode também caminhar nas águas, pode aparecer aqui em Jerusalém, depois lá na Galileia. Um corpo glorificado tem características especiais, mas é sempre o corpo de Cristo, um corpo real. E Jesus insiste muito nisso. Por que isto? Porque daqui para frente, todo o poder foi dado a esta humanidade de Cristo, e é importante para a nossa vida espiritual que nós não queiramos ter acesso a Deus, senão pelo homem Jesus Cristo. Ou seja, Jesus disse com toda clareza: ninguém vai ao Pai senão por mim.
Ele pronunciou e disse, eu sou o caminho. Portanto, se alguém quiser chegar até Deus, participar da felicidade de Deus, mas quiser abstrair da humanidade de Jesus, está completamente enganado. Está completamente perdido. Tá? Eu digo isso por quê? Porque existe uma tendência atual, não é? Porque o pessoal quer unir todas as religiões, quer unir todos os povos, querem unir todas as nações, né? Numa espécie de religião mundial. Então, existe uma tendência agora de menosprezar Jesus. Dizer, não, o importante é a Trindade, o importante é Deus. Cristo é uma das manifestações do Espírito de Deus aqui nesse mundo. Não, parou. Não vamos relativizar Jesus não, gente. Jesus é o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Porque essa coisa agora de querermos relativizar e dizer, não, mas, sei lá, os budistas, eles chegam a Deus, os muçulmanos, eles chegam a Deus, os shintoístas chegam a Deus. Gente, se não for por Jesus, nós não podemos chegar até Deus. É pela humanidade de Cristo que nós chegamos até Deus. Vamos explicar isso de uma forma assim mais fácil para você entender onde que está o problema. Vejam só, em primeiríssimo lugar, nós temos que entender o que é a salvação. Senão, né, não vai ter conversa. Se para nós salvação é a gente estar num lugar super legal com 70 virgens à nossa disposição para ter sexo com elas e isso não é salvação, gente, me desculpe, né? Isso não tem cabimento. Vamos entender o que é salvação. A salvação é a nossa participação na felicidade de Deus. Adão e Eva, eles tinham um paraíso terrestre. Deus criou o homem e a mulher aqui nesse mundo e o homem tinha uma capacidade de ser feliz aqui na terra. Acontece, porém, que com o pecado de Adão e Eva, eles perderam essa felicidade. Era uma felicidade humana, não é? Mas eles perderam. Foram, aspas, expulsos do paraíso. É isso que a Bíblia quer ensinar quando diz que eles foram expulsos do paraíso. Eles perderam a felicidade humana. E aí Deus, no seu plano de amor, no seu desígnio extraordinário de amor, o que é que ele fez? Ao invés de dar a felicidade de Adão e Eva de volta, porque Deus podia fazer isso, né? Deus podia fazer novamente desse mundo aqui uma terra sem males, né? Podia passar uma borracha e apagar todos os erros e dizer assim, não, vamos lá, não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais doença, voltou, né? Vamos, game over, então vamos recomeçar o jogo do zero. Deus não fez isso. Deus não recomeçou o jogo do zero. Ele fez num plano de amor maravilhoso que superou todas as nossas expectativas. Ele, ao invés de dar a felicidade de Adão e Eva de volta, ele quis nos dar a felicidade dele, a felicidade do Pai, a felicidade do Filho, a felicidade do Espírito Santo. Existe uma felicidade eterna, infinita, que é a felicidade de Deus. E Deus quis nos dar uma participação nessa felicidade. Esse é o plano fantástico de Deus. Mas como é que esta felicidade vai acontecer? Bom, só tem um jeito. O jeito que Deus designou. E no seu decreto de amor, Deus designou que o Filho eterno, aquele que participa na felicidade do céu, viesse aqui nessa terra participar de nossa miséria.
de nossa infelicidade. E Ele veio viver a nossa vida, veio viver as nossas dores, veio viver nossos sofrimentos, nossos trabalhos, veio viver a nossa morte. Para quê? Para que nós possamos viver a vida dele lá no céu, a felicidade dele lá no céu. Então vejam só, o Frei Maria Eugênio tem uma expressão maravilhosa para designar aquilo que foi o plano de Deus de amor. Ele diz assim no seu livro Quero Ver a Deus: o Verbo se encarnou, assumiu a humanidade que levou como feliz prisioneira até o seio daquela glória que o Verbo possuía antes que o mundo existisse. Jesus se fez homem e pegou a humanidade dele e levou como feliz prisioneira para participar da glória do céu. Que prisão linda, né? Que prisão fantástica a gente ser feliz prisioneiro de Deus. É uma comparação evidente, mas para a gente enxergar que então agora, a partir de Jesus, existe um ser humano, corpo e alma, igual a nós, glorificado. E é através deste ser humano que nós iremos participar da glória de Deus no céu. Ou seja, Deus tem um único filho, Jesus. Ou nós nos tornamos filhos neste filho que se encarnou, ou nós não seremos nada em Deus lá na Trindade, não tem como entrar. Entendeu? Não tem como entrar nessa felicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é a porta? Qual é o caminho? Como que nós vamos entrar agora nessa felicidade perfeita? Só tem um jeito. A gente só vai se ele veio. E ele veio. E ele ressuscitou. E então quer dizer o seguinte, agora a humanidade de Cristo, gloriosa, participa da felicidade plena da Trindade. Nós precisamos nos unir a Ele. E a igreja é isto. A igreja é o Cristo difundido, é o Cristo espalhado nos seus membros. Nós precisamos nos agarrar à humanidade de Cristo porque nós somos membros dela. E somos unidos a Ele no poder do Espírito Santo. Então, se Deus não se fez homem de verdade, e se Jesus ressuscitado não é um homem de verdade, se ele é um fantasminha legal, um espírito desencarnado, um avatar, um espírito guia, um sei lá o quê, se Jesus é qualquer uma dessas coisas estrambólicas aí, não tem salvação, gente, acabou. Nós vamos entrar na Trindade como? Se ele não é homem igual a nós e glorificado como nós seremos um dia. Então, na nossa vida espiritual, nós precisamos entender isso. A minha vida verdadeira, se eu tenho alguma vida em mim, a minha vida verdadeira é a vida de membro deste Cristo. É Ele que vive em mim. Se eu tenho alguma vida, ela é a vida em Cristo Jesus. Nossa vida está escondida em Cristo. Então, é por isso que Jesus quer que nós participemos intimamente da sua humanidade, que nós tenhamos um contato íntimo com a sua humanidade, e exatamente por isso Ele nos deu a Eucaristia. A humanidade de Jesus, é o instrumento de Deus para nós entrarmos na Trindade. E nós temos então esse contato físico com a humanidade de Cristo através da Eucaristia, que é o maior, o mais importante dos sacramentos e a finalidade de todos os outros sacramentos.
Jesus então quis permanecer aqui conosco, escondido atrás da cortina, atrás do véu, da aparência do pão e da aparência do vinho. Você vai lá, nós participamos da missa, tem uma cortininha que impede a gente de ver Jesus glorioso. É a aparência de pão. Tem outra cortininha que impede a gente de ver Jesus glorioso. É a aparência de vinho. Jesus está lá, vivo e imolado, glorioso, mas entregue num sacrifício de amor. Quando nós recebemos a Eucaristia, de verdade, nós entramos num contato físico com Ele. Por isso Jesus disse, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Por isso que Jesus disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Ou seja, a coisa é muito clara. Não podemos ter a vida senão por meio da comunhão com a humanidade de Cristo Jesus. Isso quer dizer, na prática, que tudo que a gente faz na vida cristã, principalmente os sacramentos, tudo recebe a sua eficácia da Eucaristia. Até o batismo. Se você batiza uma criancinha recém-nascida, esse batismo é válido e tem uma eficácia limitada, que é a eficácia de purificar os pecados, etc., unir a Cristo, etc., etc. Mas para esse batismo realmente se tornar uma graça eficaz que vai transformando a pessoa quando ela se torna adulta, o batizado precisa pelo menos ter a intenção de um dia receber a Eucaristia. Mesmo que ele não tenha recebido nunca. Mas ele tem que ter essa sede. É por isso que tem tanta gente que diz, não, eu rezo em casa. Eu rezo em casa. E você não vê a vida da pessoa mudar. Mas quando você tem aquela pessoa que ainda nem fez a primeira comunhão, mas ela já está com sede, ela já está com fome de receber a comunhão, você vê que aquele batismo, ele cria uma dinâmica de transformação espiritual na vida da pessoa, que é uma coisa fantástica. Mas por quê? Porque a pessoa está voltada, a pessoa está toda realmente fixada na humanidade de Jesus, ela quer se unir a Jesus como o esposo, como uma esposa quer se unir ao seu esposo, através do instrumento fantástico que é o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. Então, a humanidade de Jesus, quando nós entramos em contato com ela na Eucaristia, ela tem um poder transformante. Mesmo que esse contato seja só intencional. Então, esse alimento celeste transforma aquele que comeu em Jesus. Vai transformando lentamente. É Jesus que se entrega. E ele vai então, como um conquistador, vai conquistando os espaços da minha alma. Ele vai crescendo dentro de mim. Cada comunhão bem feita, cada união com Jesus vai sendo algo que transforma. Então, aqui nós vemos o que é este sacerdócio de Cristo. Ou seja, Deus encarnado e glorificado na ressurreição, Deus que se fez homem, é agora sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso quer dizer que é Ele que une o céu e a terra, Ele é a ponte, Ele é o pontífice, não tem jeito, nós precisamos
da humanidade de Cristo. Há 5 séculos atrás, havia um debate que hoje já saiu de moda, mas Santa Teresa d'Ávila, grande doutora da Igreja, Santa Teresa d'Ávila ela insistia muito que se as almas quiserem crescer e ir para Deus, elas precisam da humanidade de Jesus. Havia alguns doutores místicos da época dela que diziam não é assim. Você se une a Jesus inicialmente, nos primeiros passos, quando você é uma alma principiante, você vai e se une a Jesus. Mas depois você tem que abandonar. Você tem que deixar Jesus para ir direto para a Trindade, sem precisar desse intermediário. Santa Teresa se revolta com essa ideia. E essa revolta de Santa Teresa, assim, não foi sem drama interior, porque ela ouvia esses doutorões falando assim, ela tentou até se convencer, tentou viver, mas viu que não funcionava, dava num beco sem saída. Ela não ia conseguir crescer espiritualmente sem Jesus. E então, ela ensina as suas filhas espirituais no caminho de perfeição, no próprio livro da vida, no caminho de perfeição. Isso está muito bem elaborado, não é? No 7º capítulo das Sextas Moradas. Ela ensina para suas filhas que não abandonem a humanidade de Jesus. Quem deixar de ter essa união com o Cristo, Deus que se fez homem, comete grande erro. Comete um grande erro. Isso que Santa Teresa ensinou e aprendeu de forma bastante prática é uma coisa que tem total coerência teológica, por isso que eu estou dizendo a vocês. Se nós vamos participar, né, da vida de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, por onde é que a gente entra? Na Trindade, ou nós vamos ser filhos no Filho, ou não vamos ser nada. Ou a gente se une a esse Filho que se fez homem, ou então nós não temos como entrar lá. Então, a partir de Jesus glorificado, a humanidade, né, participa na sua plenitude da felicidade de Deus. Então, Jesus, no Evangelho desse domingo, ele aparece lá aos 11 apóstolos e ele faz questão, ele insiste em mostrar a humanidade dele. Pega aqui nas minhas chagas, vai, veja, né? Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E aí ele vai, pega um pedaço de peixe assado e come. É um homem que agora participa plenamente, gloriosamente da vida de Deus. É uma pessoa divina que se fez homem. E essa humanidade vitoriosa agora é a nossa felicidade. Então Jesus precisa ser para nós a nossa felicidade. Jesus precisa ser tudo para nós. Não há outro caminho senão Ele. Não há outra estrada. Ele é a nossa felicidade. Então não vamos deixar Jesus de lado. Por boas que sejam as intenções, aparentemente boa a intenção de pessoas que querem deixar Jesus de lado para promover a unidade das religiões, você está entrando num beco sem saída, meu irmão. Jesus é tudo e sem Ele nós não somos nada. Vamos então adorar a presença de Deus nessa humanidade linda que quer entrar em contato conosco em cada santa e divina Eucaristia que nós comungamos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.